É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula, a mais um encontro, o nosso penúltimo encontro desse nosso estudo do Caibalion, estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Hoje nós vamos falar sobre causalidade, causa e efeito, né? Nós vamos falar sobre basicamente o princípio do karma, em outras línguas, em outras culturas. Se vocês entenderem a aula de hoje, vocês vão ter entendido toda a existência. Tudo que a gente estudou até aqui, hoje a gente vai estudar o porquê. A gente estudou o princípio do mentalismo, né? O todo é mente, o universo é mental. Somos personagens dentro da mente do todo. Estudamos também o princípio da vibração, tudo se move. Princípio da correspondência. Estudamos o princípio da polaridade, estudamos o princípio do ritmo. Todas essas leis elas vão encaixando uma na outra, não é? Hoje a gente vai estudar o porquê, não é? Por quê? Por que isso tudo? Por que existem essas leis? Por que a gente tem que fazer tudo o que a gente faz? Hoje a gente vai entender isso. Então eles começam o capítulo dizendo: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. O sexto grande princípio hermético, o princípio de causa e efeito, implica a verdade de que a lei permeia o universo, que nada acontece por acaso, que acaso é simplesmente uma palavra para indicar uma causa existente, porém não reconhecida ou percebida, que os fenômenos são contínuos, sem interrupção ou exceção. Então, eles começam dizendo que quando algo acontece em nossas vidas, aquilo que fez isso acontecer para nós muitas vezes é desconhecido, mas isso não significa que não tenha uma causa, né? O budismo fala muito, por exemplo, sobre o karma, quando muitas vezes o karma ele vem de outras encarnações. Por exemplo, eu tô harmonizando um karma que eu tenho com o Brasil que foi de milênios atrás. Bota aí pelo menos uns 4 milênios para trás aí, eu tô, eu tô harmonizando agora. Então, muitas vezes, é, quando a gente planta uma causa, o efeito não tem data para voltar. Muitas vezes volta tempos depois. O princípio de causa e efeito subjaz a todo pensamento científico antigo e moderno e foi enunciado pelos instrutores herméticos em tempos remotos. Um pouco de atenção mostrará a todos que, na verdade, não existe nada que se possa chamar de puro acaso. Não pode haver um agente como o acaso, no sentido de alguma coisa extrínseca, ou seja, de fora à lei, alguma coisa exterior à causa e efeito. Como poderia existir algo que estivesse em ação no universo fenomênico, ignorando por completo as leis, a ordem e a continuidade deste último? Entre aspas, algo assim, dependeria por completo da orientação ordenada do universo e seria, portanto, superior a ela. Não podemos imaginar nada fora do todo que esteja fora da lei. E isso simplesmente porque o todo é a própria lei. Não há lugar no universo para uma coisa fora e independente da lei. Ou seja, pessoal, nada acontece fora do todo. Tudo é o todo. O todo não criou leis. O todo é a lei.
O todo é essas sete leis. Então não tem como algo de fora ao todo acontecer dentro da mente do todo que não seja da vontade do próprio todo. Então, não é que o todo ele puna as pessoas, mas tudo que acontece dentro do todo está dentro das suas leis. Não existe acaso. Acaso é uma coisa impossível de acontecer. O acaso seria dizer que o todo não sabe o que está acontecendo, ou alguma coisa é mais forte do que o próprio todo. Não tem como, porque o todo é tudo. Um exame cuidadoso mostrará que aquilo que chamamos de acaso nada mais é do que um termo destinado a exprimir as causas obscuras, causas que não conseguimos perceber, causas que não conseguimos compreender. Pessoal, acreditar no acaso é uma das maiores ignorâncias que existe. É impossível as coisas simplesmente serem ao acaso. A própria evolução. Charles Darwin fala que a evolução ela é ao acaso, né? Basicamente, a teoria de Darwin fala que a evolução do ser humano é meio acaso genético, não é? É mais ou menos assim? Pessoal, isso não tem como. A gente não evolui por acaso. Se a gente evoluiu por acaso, olha o nosso corpo físico, sério. Quem aqui conhece um mínimo de biologia humana, sabe que o corpo físico humano ter sido ao acaso é impossível. A complexidade que é o corpo humano, a quantidade de coisa, a gente estuda o corpo humano há milênios e a gente não entende o corpo humano por inteiro. Como é que isso aqui foi ao acaso? É impossível. Acreditar que o ser humano se tornou ser humano, evoluiu até o ser humano por acaso, é a mesma coisa que, por exemplo, pegar um computador. Imagina, pega um computador lá da década de 90, sabe? Início do computador, aqueles computador bem grandão, sabe? Que você tinha que ter dez homens para carregar um computador. Pega aquele computador e joga na escada. Qual é a possibilidade, qual é a probabilidade de quando ele cair da escada, lá no final da escada, ele ter se tornado um supercomputador quântico? Não tem como. Existe alguma possibilidade, alguma porcentagem de você pegar um computador, tacar ele pela escada e no final ele ter virado um computador melhor? Então, como que a gente pode ter sido um acaso, sabe? Ah, pega lá, sei lá, um organismo unicelular, taca ele escada abaixo. No final vai se tornar um ser humano? Não tem como, pessoal. Não tem como. Existe uma força guiando a evolução. Uma força que a gente, obviamente, a gente desconhece. Uma força que a gente não compreende completamente, que para nós é incognoscível. Mas dizer que a nossa evolução foi ao acaso, variabilidade genética, tipo assim, joga dado. Ah, vamos ver aqui, tem um ratinho, vamos jogar dado. Opa! Já vai virar uma mariposa. Isso não existe, pessoal. Existe uma força que a gente não compreende que guia a evolução. E a lei de causa e efeito é exatamente isso. A lei de causa e efeito é a própria lei que guia a evolução. A gente só evolui por conta da lei de causa e efeito. Se não existisse efeito para uma causa, não existiria aprendizagem. A gente só aprende porque tudo que a gente faz gera um efeito. Se não existisse a lei de causa e efeito, não existiria evolução do universo, pessoal. Ou seja, lei de causa e efeito é um motor do universo. É o que faz o universo se movimentar. É o que faz o universo se mexer. É o que faz a gente se mexer. Se não fosse pela lei de causa e efeito, pessoal, a gente nunca evoluiria. A gente não ia sair do lugar. A gente só sai do lugar porque as nossas causas geram um efeito para nós mesmos. Senão ninguém ia aprender nada, ninguém ia sair do lugar. A gente precisa se mover.
para a gente evoluir. Essa lei é a lei que faz a gente ficar desconfortável, porque é a gente que causa o desconforto para a gente mesmo caminhar. Ah, Henrique, a vida está me testando. A vida está colocando isso no meu caminho para eu evoluir. Não, isso aí é o efeito de uma causa anterior. E se não fosse por essa causa, você não se mexeria. Mesmo que seja uma doença, a doença faz você buscar saúde. E assim por diante. Não existe universo me testando, não existe Deus me punindo, não existe coisas que entram na minha vida por acaso. Tudo é o efeito de uma causa. A questão é, a gente não entende essa teia kármica. A gente não compreende. A gente não tem cognição para entender a lei, tudo que envolve causa e efeito. A gente não tem como compreender. Nós somos muito inferiores em termos de evolução espiritual. A gente não tem como entender a teia kármica do universo todo mundo. Só alguns mestres ou mestres muito realizados que conseguem entender mais ou menos, sabe? Que tem alguma capacidade de compreender um pouco mais. Mas nem esses compreendem totalmente. Sempre há uma causa, eles continuam, e um porquê. Para todos os acontecimentos, nada acontece sem uma causa, ou melhor dizendo, sem uma cadeia de causas. Pessoal, sempre há uma causa e sempre há um porquê. Isso não significa que a gente vai entender, mas sempre tem uma causa, sempre tem um porquê. Lembram do estudo lá do livro do Limite Zero, que a gente estudou muito? A gente estudou bastante isso? Eu gosto muito desse livro do Limite Zero porque ele fala sobre isso. Não tem nada que aconteça na nossa vida que não seja uma criação nossa. Então, mesmo que se eu estou andando na rua e acontece um acidente, se eu estou presente, olhando para esse acidente, se esse acidente está acontecendo, mesmo que seja lá do outro lado da vida, da rua, se eu estou presente olhando aquilo, eu faço parte da manifestação daquilo. Não, não, não tem como, pessoal. Os vitimistas hoje vão ter pesadelo comigo. Vão fazer xixi na cama. Porque não existe essa de não tenho nada a ver com isso. Se está acontecendo na minha vida, seja na minha vida que não interfira diretamente na minha vida material, se eu estou ali do lado e está acontecendo, eu estou auxiliando a manifestar aquilo. Isso é uma verdade, pessoal. E vou falar uma coisa para vocês: não é punição, é oportunidade. É oportunidade. Tem muita gente hoje em dia fazendo psicologia por oportunidade, sabe? Porque hoje em dia a saúde mental da humanidade está o quê? Caindo, né, pessoal? Então aí vem os psicólogos para quê? Para dar um up na saúde mental da galera. Mas você já parou para perceber que todo psicólogo está presente onde tem problema de saúde mental? É ou não é? Isso significa que os psicólogos estão envolvidos nesse processo. É uma oportunidade. Não é punição, é oportunidade. Lei de causa e efeito é sempre uma oportunidade de aprendizado. E se vocês pararem para perceber, é assim mesmo que funciona, pessoal. Quem tem um mínimo de conhecimento sobre algumas vidas passadas sabe muito bem do que eu estou falando. Não, não existem vítimas. Não tem essa. Eles continuam. Causa e efeito lidam apenas com acontecimentos. Um acontecimento é aquilo que advém, chega ou acontece como resultado ou consequência de algum acontecimento precedente. Nenhum evento cria outro evento, mas é simplesmente um elo precedente na grande cadeia ordenada de acontecimentos procedentes da energia criadora do todo. Há uma continuidade entre todos os acontecimentos precedentes, consequentes e subsequentes. O que ele está querendo dizer é que não há começo e fim do aprendizado. É uma coisa eterna. A causa e efeito cria um elo entre as coisas. Então, não é tipo assim, você fez alguma coisa e aí vai vir o efeito aquela coisa. Entende? Vai criando um elo. É uma causa infinita de causalidade entre uma coisa e outra. É como se fosse, sabe, elo. Vai criando um depois do outro. É como se fosse círculos circuncêntricos.
Não existe um círculo aqui, uma causa aqui e um efeito lá separado. Tudo vai criando situações. Vocês compreenderam isso? Tudo é uma cadeia de eventos. Não é tipo assim, eu dei um tapa na cara de uma pessoa e aí eu vou virar a esquina e vou levar um tapa na cara. Não, tem uma carambola de eventos dentro desse evento. É como se fosse um eco interminável de coisas. Tudo aquilo que a gente faz vai reverberar na substância etérea. E essa reverberação não acaba nunca. A gente nunca para de manipular a substância etérea. A gente nunca para de vibrar. Lembra do princípio da vibração? A gente está sempre vibrando. Não tem como a gente parar de vibrar. Isso significa que a gente está sempre manipulando de alguma maneira a substância etérea. A gente está sempre influenciando um ao outro de alguma maneira. Então, causa e efeito vai falar sobre isso. É como se fosse um eco eterno, sem começo e também não tem fim. E eles continuam. Por várias razões, nesta obra, não queremos entrar em considerações sobre o livre-arbítrio ou o determinismo, mas eu vou, porque eu sou desses. É verdade, mas eu sou desses. Eu não vou. Eu não quero falar sobre livre-arbítrio e destino, não tem problema. Eu vou, porque eu sou rebelde. Não querem falar? Tranquilo, eu falo. Vocês, por acaso, sabem qual é a diferença entre destino e livre-arbítrio? Muito se fala sobre isso, né? Você já ouviu alguma resposta convincente? Aceitação e tudo mais. Para a gente entender qual é a diferença entre livre-arbítrio e destino, a gente tem que entender uma coisa. Qual é o objetivo da causa e efeito? Qual é o objetivo de existir o princípio de causa e efeito? Qual é o princípio, qual é o objetivo disso tudo? Porque o destino é isso, né? Destino é uma coisa que a gente não tem como a gente. O destino é uma coisa que não tem como a gente se livrar. A única coisa que a gente não tem como se livrar é o objetivo disso tudo. Qual é o objetivo desse livro? Vocês lembram do capítulo que a gente estudou? Qual é o objetivo do livro? O objetivo do livro é o quê? Transmutação mental, lembram? O objetivo desse livro é a transmutação mental. O objetivo de todo discípulo é o quê? Desenvolver poder mental, não é? Porque o universo é mental, o todo é mente. Então, o objetivo da alquimia hermética é a transmutação mental. É basicamente o quê? A gente elevar nosso padrão mental do inferior para o superior até o infinito, que é o todo, não é? Então, pessoal, qual é o objetivo da lei de causa e efeito? O objetivo da lei de causa e efeito é a gente aprender. Pessoal, a vida é pedagógica. O objetivo da existência é pedagogia. O objetivo da existência é fazer com que a gente aprenda a voltar para o todo. Ou seja, a voltar a vibrar cada vez mais alto, a alcançar planos mentais vibratórios cada vez mais altos. Tudo o que acontece na nossa vida é para aprender a gente a voltar para casa. O todo, vibração infinita. Vocês lembram do exemplo que eu dei da gravidade, que puxa para o centro? O todo é vibração infinita. Então, a gente está sempre voltando para o todo. Só que nessa volta para o todo, a gente precisa aprender o caminho de volta, não é? E o que o todo, em sua genialidade, é lei de causa e efeito. A gente faz uma coisa e a gente vai ter que aprender com aquela coisa que a gente fez a voltar, a elevar nossos padrões mentais. Pessoal, o objetivo da existência é pedagogia. Tem uma frase do Benjamin Barber que eu adoro. Ele fala: Eu não separo as pessoas entre fortes e fracas. Eu separo aquelas entre aquelas que aprendem e aquelas que não aprendem. Ou seja, pessoal, tudo aquilo que acontece em nossas vidas é um efeito de uma causa. E esse efeito é sempre o quê?
aprender. Essa é a diferença entre destino e livre-arbítrio. Qual é o nosso destino? Aprender. Não tem como a gente escapar disso. O nosso objetivo é a transmutação mental. O nosso objetivo é a gente aprender a galgar padrões mentais cada vez mais elevados, vibrações mentais cada vez mais elevadas até chegar ao todo que é a vibração infinita. Esse é o nosso destino. Nosso destino não é uma coisa específica que acontece, é um aprendizado específico. É algo que a gente precisa aprender. Pessoal, não adianta. Não dá para escapar daquilo que a gente precisa aprender. Não dá. E sabe qual é o mais engraçado disso tudo? Somos nós quem criamos os nossos próprios aprendizados. Por isso é a lei de causa e efeito. Vocês estão conseguindo compreender essa minúcia? O nosso objetivo é aprender. Só que quem cria o aprendizado somos nós mesmos. A nossa ignorância cria o aprendizado que a gente precisa. Tudo o que acontece em nossas vidas é uma oportunidade de aprendizado. Não existe karma específico com uma pessoa, karma específico com um país, karma específico com uma coisa específica. O que existe é o aprendizado, que muitas vezes a gente repete com a mesma pessoa, mas muitas vezes a gente não repete com a mesma pessoa, porque as pessoas evoluem e a gente fica parado. As pessoas, elas vão representar o nosso aprendizado. É o que a gente precisa aprender. E como que a gente vai aprender? Esse é o nosso livre-arbítrio. Nosso destino é o que a gente precisa aprender. Nosso livre-arbítrio, como que a gente vai aprender? Independente se vocês vão aprender pelo amor, pela dor, pelo sofrimento, vocês vão ter que aprender. A escolha de aprendizado vai depender única e exclusivamente de nós mesmos. A gente pode escolher aprender pelo amor, então por que a gente escolhe o sofrimento? Sabe por quê? Porque as religiões ensinaram isso pra gente. Né? Vocês lembram da aula de penitência e desafio? Né? A pessoa precisa aprender a ter disciplina, a ter resiliência. Aí o que ela vai fazer? Ela vai subir 300 graus de escada de joelho, num sol de 40 graus com um tijolo na cabeça. Pessoal, isso é um absurdo. O objetivo é resiliência. Vai correr uma maratona, não é? Vai fazer um esporte. Pessoal, sofrimento não ensina nada. Sofrimento só cria mais sofrimento. O verdadeiro aprendizado é amor incondicional. O verdadeiro aprendizado é a paz, é o silêncio interior. Tudo aquilo que existe no universo material e imaterial é para ensinar a gente a vibrar cada vez mais alto. E a gente fica perdendo tempo com umas coisas fúteis e inúteis desse mundo. O objetivo, pessoal, é paz cada vez mais profunda. É a alegria cada vez mais duradoura. É o silêncio cada vez mais contemplativo. Vocês vão perceber que tudo aquilo que acontece na vida de vocês, no pano de fundo, vai ter esse aprendizado no final. Vão ter subaprendizados. Vão ter aprendizados mais específicos ou não. Como, por exemplo, o desapego, resiliência, disciplina, aceitação, prosperidade. Às vezes o desafio é esse. E aí, dentro do desafio, vão ter vários outros desafios. Mas se vocês perceberem, todo desafio no final tem isso no fundo, que é o silêncio, a paz e a alegria, a harmonia. Como a gente vai aprender isso? Isso é a nossa escolha. E por que é a nossa escolha? Porque a gente está dentro da lei de causa e efeito. É a gente que escolhe como que a gente aprende. Existe uma fake news que corre nesse planeta há milênios de que o sofrimento é o caminho mais rápido, sendo que é o caminho mais devagar, não é? Aquela situação que teve no Brasil daquele menino, João Hélio, vocês lembram? Que ele foi arrastado por um carro, acho que foi numa situação os pais, o carro foi assaltado, e aí o João Hélio foi sair, prendeu a camisa na porta, o
o bandido não viu e arrastou ele por um tempo e morreu nesse arrastamento. Vocês lembram dessa história? Muito triste. E aí, depois de um tempo, um médium, numa casa espírita lá, que eu não sei quem, nem a casa espírita, nem quem é o médium, escreveu uma carta psicografada do João Hélio, de que ele tinha, numa vida passada, tinha sido romano, que amarrava pessoas na biga e aí arrastava as pessoas e matava as pessoas dessa maneira. Vocês lembram dessa carta psicografada? Ficou uma carta que ficou muito famosa. E aí, quando eu li essa carta, eu pensei assim: se essa carta for verdade, que eu não duvido que seja, tá? Não vou desmerecer aqui o trabalho do médium, mas se essa carta ela for verdadeira, o João ele é um estúpido. Ele não entendeu nada. E se essa carta não for verdadeira, o médium que é um estúpido. Porque simplesmente não faz o menor sentido. Ah, mas eu arrastei pessoas na biga em Roma. Beleza. Vai cuidar de um asilo, então, não é? Vai cuidar agora das pessoas que estão lá na beira da morte, não é? Já que você matou vidas, por que que não vira médico e agora vai salvar vidas, não é? Tanta coisa boa que a pessoa pode fazer, mas ela vai escolher o quê? O sofrimento. E ela acha que está pagando alguma coisa. Não existe pagar karma, não existe pagar causa e efeito. Não existe pagamento, não existe dívida, existe causa e efeito. A maneira como a gente vai fazer, pessoal, é da nossa escolha. Para que o menino foi escolher morrer de uma situação dessa? Faz o menor sentido. Aí cria sofrimento para ele, cria sofrimento para a família. Imagina o sofrimento dos pais, vendo o filho sendo arrastado por um carro. Você acha que... E o efeito dessa causa? E o efeito que ele criou por essa causa ter escolhido isso? Não, e eu lembro que quando saiu essa carta, o pessoal do movimento espírita ficou, nossa, uau, é isso. Aí eu falei, é isso o quê? Tá errado. Se a carta foi verdadeira, tá errado. Não tem que comemorar. Como é que comemora um negócio desse, cara? Como é que. Ah, nossa, que espírito elevado. Espírito elevado nada, esse é um espírito estúpido. Estúpido, espírito que não aprendeu bosta nenhuma. Volta pro plano espiritual e ainda tem a cara de pau de escrever uma carta dessa, incentivando as pessoas a fazerem isso. O espírito não entendeu nada, né? Porque escreveu essa carta, tipo assim, não, porque eu escolhi, olha como eu sou forte. Você não é forte nada, você é um burro. Que não pagou nada, porque não tem nada para pagar, e ainda por cima não harmonizou nada. Continua preso à mesma memória. A única diferença é que trocou de lado. Ao invés de ser algoz, virou vítima. Mas continua dentro do mesmo processo. Já parou para pensar nisso, pessoal? Você dá um tapa na cara de alguém. Ai, agora eu tenho que voltar e levar um tapa na cara. O que que mudou? Não mudou nada, é a mesma vibração. A única diferença é que agora tu não é algoz, tu é vítima. Mas é a mesma situação. Não mudou nada. Ou seja, não aprendeu nada. Daqui a pouco o que vai acontecer? Vai encarnar de novo e ao invés de ser puxado, vai puxar de novo. Só vai ficar invertendo a lógica de algoz e vítima. Faz o menor sentido, pessoal. Sofrimento não harmoniza nada, só causa mais sofrimento. Como disse Siddhartha Gautama, o nosso querido Budinha. A espiritualidade serve para libertar do sofrimento. Espiritualidade não serve para causar mais sofrimento. Se você está causando mais sofrimento a si ou ao outro, você não aprendeu nada sobre espiritualidade. Espiritualidade é aliviar o sofrimento e não criar mais. O menino foi arrastado, criou mais sofrimento. Para quem? Para o bandido, para o pai, para a mãe, para a avó, para avô, para todo mundo que viu aquela cena. E achava que tá abafando, né? E ainda escreveu uma carta. Aí, olha como é que eu sou foda. Não, escolhi ser arrastado para pagar meu karma aí, ó. A vaidade continua igual. A arrogância continua igual, não aprendeu nada. Tá parecendo o André Luiz, quando saiu do umbral, foi lá pro nosso lar. Eu sou o doutor André Luiz. Eu sei de tudo. Aí vem a enfermeira nascida, André Luiz, vem cá, senta aqui, tu não sabe de nada, cara.
Menos. E aí, mas aí o André Luiz entendeu. Qual era o aprendizado? O aprendizado era ele saber as técnicas da medicina espiritual? O aprendizado era ele ser mais humilde. Sendo mais humilde, ele aprendeu as técnicas. Ele não aprendeu as técnicas e depois foi humilde. Ele primeiro foi humilde. Depois ele aprendeu as técnicas. E de maneira muito natural. A pessoa que abusou do dinheiro em outra vida, por exemplo. Aí vai chegar nessa vida, o que ela vai fazer? Como que ela vai escolher aprender a lidar com dinheiro? Ela foi muito apegada, ela foi muito arrogante, foi muito soberba. O que ela vai escolher? Geralmente, principalmente no meio espírita, vai se falar o quê? Vai nascer pobre, vai nascer miserável. Mas para quê? Para quê? Por que não escolhe nascer numa família rica ou de classe média? Ou numa família que vai dar pelo menos oportunidades para ele aprender a lidar com dinheiro de uma maneira que não seja pelo sofrimento, pessoal? Eu detesto isso quando botam pobreza como uma forma de aprendizado. Ah, não, porque agora ele vai ter a oportunidade de aprender a dar valor ao dinheiro. A pessoa não vai. Ele simplesmente vai passar adiante o sofrimento. Fica mudando de algoz para vítima. Ah, pegou o dinheiro, foi muito rico. Ah, agora vai ser pobre para aprender a lidar com a lição. Pessoal, a única diferença é o quê? Saiu da polaridade algoz e eu estou para a polaridade vítima. A única diferença. Pobreza não tem nada para ensinar para ninguém. Sofrimento não tem nada para ensinar para alguém. O objetivo é o contrário, é a gente aliviar o sofrimento para nós e para todo mundo. Esse é o objetivo da espiritualidade. Se eu tive problemas com dinheiro, eu escolho o aprendizado. O nosso livre-arbítrio é esse. Ou vocês acham que existe um Deus masoquista, sádico, que vai querer que eu aprenda pelo sofrimento? O objetivo é a transmutação mental. O objetivo é o quê? É o autoconhecimento para a gente elevar a nossa mente para planos cada vez superiores, não é, pessoal? Esse é o objetivo de tudo. Como que a gente vai fazer isso? É a nossa decisão, é a nossa escolha. E como que a gente escolhe isso? Pela lei de causa e efeito. A gente vai colher o que a gente plantar. A gente escolhe pelas nossas escolhas todos os dias. É a gente que escolhe. Ah, mas Henrique, tem uma semana que eu tô plantando isso. Cadê? Pessoal, pelo amor de Deus, né? Não é assim que funciona. É uma cadeia de eventos que vai acontecendo. Mas vocês podem ter certeza, tudo que a gente planta, a gente colhe. Isso é uma lei fundamental. O objetivo, pessoal, é amor genuíno e pureza de coração. Amor genuíno, pureza de coração e sagacidade intelectual, né? O objetivo é esse. Pureza de coração, amor incondicional e poder mental. E a gente vai galgando. O objetivo, eu vou repetir isso para até vocês entenderem isso. O objetivo é a gente vibrar cada vez mais alto. O objetivo é a gente ascender a planos superiores. As coisas materiais é para ajudar a isso. Ah, eu vou trabalhar num lugar tal, beleza. Esse seu trabalho, isso que você quer fazer da sua vida, isso vai ajudar você, como indivíduo, a alcançar planos vibratórios superiores ou não? Basicamente, pessoal, essa é a única pergunta que a gente deve se fazer durante toda a nossa vida. Isso que eu vou fazer vai elevar o meu estado vibratório para planos superiores? Essa relação vai me ajudar a nós dois, como um casal, elevar a planos vibratórios superiores? Isso que eu vou comprar vai me ajudar a ter, subir a planos vibratórios superiores? Essa é a única pergunta que a gente deve fazer a tudo que a gente faz. Todo o resto, pessoal, todo o resto é gambiarra. Todo o resto é para ajudar a gente a isso. Tudo o que a gente faz ou deixa de fazer, a gente deve estar sempre se perguntando isso. E isso vai o quê? Criando cadeias de causa e efeito até a gente chegar lá. Não interessa a pressa. O interessa é a gente está aprendendo, porque a gente pode pensar,
Vou comprar isso, por exemplo, vou comprar isso aqui, porque isso vai me ajudar a elevar planos superiores. Só que acontece, o resultado é o contrário. Então, qual é o aprendizado? Isso aqui não. Pronto, não é? Isso aqui não. Vou comprar uma outra coisa, vou viver de uma outra maneira, vou escolher outras coisas. Mas o que que o ser humano faz? O ser humano faz isso, de uma maneira geral? Não faz isso. Deu alguma coisa errada, o que que o ser humano faz? Ah, eu vou ali no bar e vou encher a cara, pô. Vou fumar um baseado, vou ficar anestesiado, não é? Vou tomar o chá de ayahuasca, vou fingir que eu estou tendo alucinações, e essas alucinações é a minha relação com o todo. É sempre uma fuga, é sempre uma distração. Nunca é lidar com a verdade. Porque lidar com a verdade, basicamente, é o quê? Lidar com os aprendizados. É lidar com a realidade. Lidar com a realidade é o que a gente precisa aprender. O que que a realidade está querendo me ensinar? Se vocês entenderem essa parte da aula, vocês entendem toda a existência. Vocês entendem o segredo da existência. Mais importante nessa vida, em toda a existência que a gente tem nesse planeta, ou em qualquer outro planeta, em qualquer forma de vida, é o quê? Aprendizado. Não é dinheiro, não é relacionamento, não é casamento, não é, não é faculdade, não é fama, like, status, não é nada disso. É aprendizado. Muitas vezes, os nossos aprendizados vão nos levando até isso. Como foi no caso do André Luiz. Ele precisava aprender humildade. Ele aprendeu ao mesmo tempo, recebeu o conhecimento do lado da medicina espiritual. Às vezes a gente vai aprender e o nosso aprendizado vai nos levando a coisas materiais, como dinheiro, um bom casamento. Mas não é isso que nos traz o aprendizado. Entende? Vocês estão entendendo isso? Primeiro a gente precisa aprender. E isso vai gerar um efeito. Quando a gente integra um conhecimento, só da gente entender, a gente já está o quê? Criando uma nova onda de efeito. O que, que é o que chamam de salto quântico, salto de consciência? É um aprendizado integrado. Um aprendizado que me fez sair daqui da escala vibratória de baixo para ir para cima. Essa mudança, plim, começa a gerar o quê? Novos efeitos, porque é uma nova causa. Pessoal, é sempre o que a gente precisa aprender para a gente voltar ao todo, que é vibração infinita. É sempre o que a gente precisa aprender para a gente começar a vibrar mais alto. Não fujam disso. Não fujam disso. A pior coisa que vocês vão fazer na vida de vocês é fugirem nas drogas, no álcool, no sexo, na compra, na comida. É a pior coisa que vocês vão fazer. Não só para essa vida, não, pessoal, para a existência de vocês, porque vocês vão literalmente parar no tempo. Não aprender é a mesma coisa que permanecer num estado de morte contínua, seja encarnado ou desencarnado. O aprendizado, a pedagogia é o objetivo da vida, é o nosso destino. Não tem como a gente fugir disso. Qual é a dificuldade que você está tendo na sua vida hoje? Esse é o teu destino. Como que você vai aprender isso? É teu livre-arbítrio. Você precisa. O teu aprendizado qual é? Ser menos egoísta. Cara, olha a quantidade de coisa que você pode fazer. Você pode cuidar da natureza, por exemplo, não é? Você tá cuidando de uma outra pessoa, pronto, você está aprendendo. Ah, eu fui egoísta em vida passada, agora eu preciso morar isolado, ou eu preciso ser enganado por todo mundo para eu aprender a dar valor às relações. Faz o menor sentido. Ah, eu roubei em outras vidas e agora eu preciso ser roubado para aprender. Pô, roubou em outra vida? Cara, vai ser advogado nessa vida, sei lá, sabe? Você pode fazer qual que você vai ser honesto, vai ter o teu aprendizado é honestidade. Não fale mentira, seja honesto, independente do lugar onde você esteja. Se você está numa relação, não seja desonesto com a pessoa. Se você fizer isso, você está o quê? Aprendendo a não ser desonesto. Não importa, o aprendizado, pessoal, é o nosso livre-arbítrio. A gente, se você pode ter sido um ladrão de banco,
Numa vida passada, por exemplo, sabe, ladrão de banco, você pode estar aprendendo a ser honesto dentro de uma relação, por exemplo. O objetivo qual é? Honestidade. Você pode aprender honestidade de qualquer maneira. Eu tenho certeza que todo mundo, não tem uma pessoa que não esteja assistindo essa aula agora que seja totalmente insensível sobre aquilo que precisa aprender. Eu tenho certeza que pelo menos aqui todo mundo sabe as suas inclinações. Todo mundo aqui sabe as suas inclinações pro lado de lá. Então qual é o objetivo? Vou aprender. Como que vocês vão aprender? É o livre-arbítrio de vocês. Causa e efeito é o nosso livre-arbítrio de como a gente vai aprender, que é o nosso destino. Não tem como a gente fugir do nosso aprendizado. Pode fugir à vontade. Virou a esquina, vai estar o aprendizado lá. A gente pode fugir de tudo, menos daquilo que a gente precisa aprender. O máximo que uma pessoa pode fazer é tornar a sua mente cada vez mais insensível para ela se desconectar da realidade. Como o caso, por exemplo, do álcool e das drogas. Ela vai criando um torpor mental, ela vai criando um estado mental tão confuso que ela, ela fica insensível aos aprendizados. Mas o aprendizado está lá, só esperando ela voltar para a sobriedade para tá ali. Qual é o objetivo do aprendizado? Transmutação mental, autoconhecimento, vibrar elevado. Essa é a única pergunta a se fazer que tenha literalmente um sentido prático. Isso está me ajudando a voltar ao todo? Isso está me ajudando a purificar as minhas emoções, a apaziguar as minhas neuroses, sabe? Isso está me ajudando a vibrar mais alto. Isso que eu vou comer agora, sabe? Isso que eu vou comer agora vai me ajudar a ter mais energia, a vibrar mais alto, a ter clareza mental. Isso vai me levar mais para perto do todo, que não é um ser velho, barbudo, lá no céu. É vibração. Todo é vibração infinita, é um campo de vibração infinito. Essa é basicamente, pessoal, a única pergunta que a gente deve se fazer. E a gente deve se agarrar a isso, pessoal, por toda a nossa existência. Tudo aquilo que for o contrário disso, cara, abandona. Sem dó nem piedade. Porque eu tô falando para vocês, tô falando de coração de uma alma que já tá nesse planeta uma quantidade considerável de tempo. Já caduquei aqui já. Você tem, olha, se tem uma coisa que eu fiz nesse planeta foi aprender, viu? Já, já tô idoso aqui, já tô aqui, ó. Já tô idoso. Não vale a pena ficar perdendo tempo querendo salvar pessoas, fazendo coisas que vão fazer vocês ficarem vibratoriamente embaixo, em planos mentais inferiores. Não vale a pena. Abandona. Vai viver a vida de vocês. Não importa se seja pai, mãe, irmão, marido, esposa. Cara, se tá fazendo vocês vibrarem baixo, se tá puxando vocês para baixo, solta a corda. Solta a corda. Sabe por quê? Porque a lei de causa e efeito tá aí. Se não tá aprendendo com vocês, é porque não é com você que tem que aprender, sabe? Não é com você que tem que aprender, segue a tua vida. Uma hora o efeito dessa causa vai chegar. O destino de todo mundo é voltar para o todo. Alguns voltam mais rápido, outros demoram muito. Não vale a pena se perder nas coisas do mundo. Não vale a pena, por exemplo, aceitar um trabalho que vocês vão ganhar muito, mas vão viver depressivos, tristes. Não vale a pena. Ah, mas Henrique, eu vou morar numa casa 3 vezes maior. Não interessa, tu vai desencarnar, vai ficar. Não se percam nesse marketing das trevas. Não interessa se você está dirigindo um Fusca ou uma Mercedes. O que importa é, quando você está sentado no carro, você está feliz, você está alegre, você está amando, você está em paz, você está em silêncio interior. Isso é a única coisa que importa, pessoal. Não se percam no marketing das trevas. Mas eu posso sentar na BMW? Pode, você pode sentar na Ferrari se você quiser. A questão é, você vai estar feliz? Você vai estar alegre?
Você vai estar amando, você vai estar aprendendo a amar, ser amado, você vai estar em paz, você vai estar em silêncio contemplativo e meditativo? Se sim, meu pessoal, pode ter Ferrari, pode ter 10 apartamentos, pode ter a fazenda, pode ter helicóptero, não, para mim isso não importa. O que importa é onde vocês estão em paz? A relação que vocês estão é uma relação que está promovendo a paz? O silêncio? Está fazendo de vocês seres humanos melhores? Ou seja, né? Está trazendo aprendizados para vocês se tornarem seres humanos melhores ou está puxando para baixo? Não vale a pena, pessoal. Não vale a pena sair correndo atrás de dinheiro achando que isso vai trazer paz. É aquela coisa: dinheiro não traz felicidade, mas a ausência dele também não. Então é viver essa vida material em equilíbrio. E como que eu sei que eu estou vivendo a vida material em equilíbrio? A paz, o silêncio. Se a gente começa a perder a paz e o silêncio, ou a gente está indo para o excesso, ou a gente está indo para a escassez. Escassez de dinheiro, pessoal, não é uma coisa que tira a paz. Não ter dinheiro para pagar as contas no final do mês, não ter dinheiro para comer, não ter dinheiro para uma boa moradia, vocês podem ter certeza que isso também tira a paz. Agora, se vocês têm em excesso e o excesso disso está te tirando a paz, dá um passo para trás. Adotem um estilo de vida mais simples. Mais simples não é ser mais pobre, mas é menos complicado. Deleguem mais, sei lá. Mas o importante é galgar consciências cada vez mais elevadas. Eu lembro, por exemplo, do James Lin. James Lin foi um discípulo de Yogananda. E quando Yogananda chegou no, quando Yogananda chegou nos Estados Unidos, o James Lin é um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Ele era metalúrgico, tinha uma empresa de metalurgia numa época que os Estados Unidos tava na fase, né, da expansão, da feira de ferrovia e tudo mais. E James Lin é um cara tipo ultra mega milionário. Sabe o que, que ele fez com o dinheiro dele? Além, ele continuou sendo milionário até o final da vida dele, continua sendo muito rico até o final da vida dele, mas o James Lin, quem financiou o trabalho de Yogananda nos Estados Unidos, vocês sabiam disso? O James Lin comprou terreno, construiu ashram, financiava a viagem para o Yogananda poder fazer o trabalho dele. Isso deu paz para o James Lin. Ele usou o dinheiro para alcançar estados vibratórios mentais cada vez mais elevados. Então vocês estão percebendo que não é ausência de dinheiro e não é excesso de dinheiro, mas é essa a pergunta. Isso está me ajudando? Como que eu posso pegar isso e me ajudar a ter estados mais elevados? Pessoal, até a roupa que a gente usa. Coloca uma roupa. Essa roupa está me ajudando a estar mais em paz? Eu estou me sentindo confortável, eu estou me sentindo bem dentro dessa roupa? Mas e aí, como que eu vou saber que esse vai ser o efeito? Bom, vocês vão ver. Porque às vezes a roupa é para. Você vai botar uma roupa para provocar uma outra pessoa. E aí você consegue provocar aquela pessoa, e aí você sente o quê? Um prazer, uma satisfação. Mas aí ela logo acaba. E aí vai ter o efeito. Vocês podem ter certeza que vai ter o efeito. E aí, qual é o aprendizado? Porque o efeito vai vir. Através do efeito, vocês aprendem. Pô, peraí, eu acho que eu não estou me vestindo para me sentir em paz. Eu acho que eu estou me sentindo para provocar alguém, sabe? E você pode ter certeza que o efeito vai vir. O efeito vai vir, a causa ela vai excitar a substância etérea vai começar o que? Se movimentar para o efeito voltar. E aí, quando o efeito volta, qual é o aprendizado? E pronto, pessoal. Vida que segue. Ad eternum. Ad eternum. Vocês não acham que vocês já estão tempo demais nesse planeta, não? Sabe? Por que a gente fica resistindo tanto aos aprendizados? Nossa, já fomos rei, já fomos rainhas, já fomos príncipes, princesas, já fomos general, já fomos capitão, já fomos morador de rua, já foi padre, já foi freira, já foi monge, já foi tudo.
Não sai do lugar. Aí chega nessa encarnação, eu não aguento mais. Chega, já tentei de tudo. Ah, eu vou me matar. Ah, mas matar não consigo. Beleza, então eu vou fazer o seguinte, vou fumar cigarro, porque aí pelo menos acelera. Não vou cuidar da minha saúde física. Não vou cuidar da minha saúde mental. Eu conheço muitas pessoas que é claramente isso. A pessoa, ela tá desencantada com a vida. Já nasceu desencantada, já encarnou desencantada. Aí eu chego pra pessoa e falo assim: sabe o que acontece? É que você estava fazendo tudo errado. Não é status, ah, você padre, que agora eu tô salvo, né? Basta conhecer Jesus. Conhecer Jesus está salvo. Aí desencarna, não ficou salvo. Vou ter que voltar. Aí vai falar mal da igreja agora, vai falar mal de Jesus. Não, pessoal, é porque não está aprendendo. Não existe isso de conhecer o Jesus, tô salvo. Basta ser padre que tô salvo. Ah, vou dedicar minha vida, vou construir um centro espírita, tô salvo. Também não, pessoal. O que tem de pessoas dentro do meio espiritual religioso que são completamente encharcadas de culpa, medo, ódio, vingança, tá lotado. Tu não vê, deu exemplo agora da carta do João Hélio, o que teve de espírita celebrando a carta, sabe? Mas como assim? O menino arrastava as pessoas na biga, foi arrastado por um carro e tem gente celebrando, falando que ele foi forte. Foi burro, não aprendeu nada. Mas tem muita gente lá de centro espírita falando, nossa, que legal, vocês não aprendeu nada também. Aí desencarna, aí encarna de novo, sabe? Aí vai falar mal do espiritismo. Mas o problema não é o cristianismo, não é o espiritismo, não é nada disso. O problema é o não aprendizado. O aprendizado é o quê? Padrões vibratórios mentais cada vez mais elevados. Que é basicamente, pessoal, o autoconhecimento puro e genuíno. Purificar as emoções antigas, apaziguar os conflitos internos, as neuroses, e ficar em paz. Basicamente, pessoal, o objetivo é o quê? Ficar em paz. Sem resistência contra a vida, em total aceitação. Ficar em paz. Vou fazer isso, beleza, mas isso vai tirar minha paz? Então não vou fazer, não. Exato. Mas esse planeta é sedutor, né, pessoal? Planeta das distrações e o planeta das seduções. Eles continuam. Os escritores antigos a expressam da seguinte maneira: quanto mais distante a criação estiver do centro, mais limitada estará. Quanto mais dele se aproximar, mais livre será. Ou seja, pessoal, o objetivo é voltar para o centro, porque o todo não está no céu, o todo não está em cima, o todo está no centro. Ou seja, a gente voltar para dentro de nós mesmos. E a gente vai ter os aprendizados necessários para isso. Se hoje vocês estão aqui aprendendo comigo, vocês podem ter certeza que isso é o efeito de uma causa. Vocês já estavam buscando por isso. Vocês já estavam buscando por isso. Essa busca de vocês trouxe vocês até aqui. Antes de vocês entrarem aqui, vocês já queriam aprender. Tanto que vocês estão aqui agora. Esse lugar aqui, o mente consciente, é uma forma de trazer vocês de volta para o centro. É uma forma de ajudar vocês a apaziguar as neuroses de vocês, entender como funciona a mente humana, sentar, meditar, tudo aquilo que for fazer vocês subirem degraus de planos superiores mental. E vocês vão perceber uma coisa, que ele fala aqui, quanto mais do centro se aproximar, mais livre será. Ou seja, pessoal, a verdadeira liberdade é focar no aprendizado. E se vocês estão aqui, a responsabilidade de vocês é maior ainda, sabe por quê? Porque se vocês estão aqui, é porque o aprendizado de vocês é exatamente isso que a gente está estudando. Ou seja, vocês que estão aqui assistindo essa aula ao vivo, gravada, é porque vocês já deveriam ter aprendido isso há muito tempo. O aprendizado de vocês é isso, não dá mais para perder tempo, sabe?
O que eu estou ensinando para vocês, pessoal, é uma coisa é muito rica e muito sutil ao mesmo tempo, uma coisa muito profunda. Então, se vocês estão aqui, vocês podem ter certeza que já não é mais as coisas do mundo que enaltece vocês, sabe? Já não é mais as coisas do mundo que dão aquele gosto, sabe? De, tipo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pode até fazer, mas no final vai estar tipo assim, até que esse sexo foi legal. Até que ganhar esse dinheiro foi legal. Até que isso foi legal, mas sabe aquela, dá só gostinho, assim, sabe? Tipo, fica meio enfadonho, fica meio tedioso, sabe? Eu até consigo isso, até consigo aquilo, mas, sabe? Não dá, não tem, não dá mais aquele prazer como dava antes, sabe? Se fosse umas 3 encarnações atrás, uhul! Agora já tá tipo, pô, sabe? Já sabe? Já brincou muito. Eu sei disso. Então, se vocês estão nessa aula assistindo isso, é porque o aprendizado de vocês é esse. Não dá mais para perder tempo com essas coisas. Não é que, nem que não dá mais para ter tempo, perder tempo. Você já não tem mais o mesmo prazer diante com essas coisas, sabe? É que nem criança quando fica brincando muito com o meu brinquedo. Vocês já brincaram demais nesse mundo. O aprendizado de vocês, pessoal, não é ficar brincando de Lego com o mundo. O objetivo de vocês é aprenderem a ser instrumentos do todo. Independente se vocês vão ser ricos, se vocês vão ser pobres, se vocês vão ser psicóloga, advogado, engenheiro, médico, empresário, não interessa. O que interessa é que vocês vão. O objetivo de vocês é começarem a ser cada vez mais instrumentos do todo, e não instrumentos do mundo. E não instrumentos de passar neurose para o outro, sabe? Vocês já não são mais instrumentos de neuróticos do mundo. Vocês têm que ser instrumentos do todo para aliviar as neuroses dos outros. E eu conheço vocês. Conheço vocês. Eu tenho certeza disso. Vocês estão lá fazendo as coisas, estão trabalhando. Se o trabalho de vocês não está ajudando vocês a terem um paz interior, silêncio interior, vocês ficam rapidamente entediados. Mas quando começa a entender vocês mesmos, quando vocês começam a apaziguar as neuroses de vocês, os conflitos internos de vocês, vocês começam a sentir como se, tipo assim, pô, cara, é isso. E às vezes é uma coisa simples, não é uma coisa que te deu R$ 1 milhão, mas te traz muito mais significado. Porque o ensinamento de vocês é esse. O aprendizado de vocês é esse. E graças a Deus vocês decidiram aprender pelo amor. Né? Eu sou um cara amoroso, não sou? Sim, mais ou menos. Ah, eu sou um cara amoroso, eu sou um cara paciente. Agora eu tenho a Carla. Eu deixo a Carla responder lá no grupo, que ela é mamãezona, né? Não, vem cá, senta aqui, que não sei o que não sei o que lá. Meu não sei o que. Sabe, eu só apareço agora quando o negócio descambela. Quando é para resolver coisas práticas e a mãezona não tá dando certo, aí entra o pai. Sabe? Para com isso, chega, sabe? Pô, não. Eu fico quieto. Eu tô lendo, mas tô quieto. Quando a Carla não dá jeito, eu tô. Vocês já estão conscientes o suficiente, pessoal, para entender isso. O foco, a verdadeira liberdade é focar naquilo que vocês precisam aprender para vocês galgarem graus de consciência vibratoriamente elevados, que basicamente se reflete em alegria sem motivo. Sabe, alegria sem motivo. Tá alegre, tá rindo, tá por quê? Porque eu tô afim, porque eu tô alegre, pô. Alegria sem motivo, não precisa depender dos outros para vocês terem alegria. Tô alegre, tô alegre. Tô em paz. Pô, mas olha quanta coisa tá acontecendo no mundo. Mas eu tô em paz, pô. Eu tô agindo no mundo, mas eu não preciso ficar desesperado. Então vocês estão aprendendo.
Ah, pô, eu comecei a ter um estilo de vida mais saudável, fulano me deixou, fulana me deixou, pô, Deus abençoe. O meu objetivo não é namorar fulano, o meu objetivo é me resolver, autoconhecimento, me entender e vibrar cada vez mais alto. Polaridades superiores. Meu objetivo não é casar com aquela pessoa. Se eu casar com aquela pessoa é porque ela está me ajudando a isso e eu estou ajudando ela a isso também. Se não for para ser isso, vai casar para quê? Para ter dor de cabeça? Para quê? Perder tempo para quê? Ah, não, mas é minha alma gêmea. Ah, pelo amor de Deus, pessoal. Ah, não. Eles continuam. A maioria das pessoas é arrastada como a pedra que cai, submissa ao meio ambiente, às influências exteriores e às condições e desejos internos, para não falar dos desejos e das vontades de outros mais fortes que elas, da hereditariedade do ambiente e da sugestão, empurrando-as sem nenhuma resistência, nenhum exercício da vontade de sua parte. Movidas como os peões no tabuleiro de xadrez da vida, elas desempenham seus papéis e são postas de lado assim que a partida termina. Os mestres, porém, conhecendo as regras do jogo, elevam-se acima do plano da vida material e colocando-se em contato com as forças superiores de sua natureza, dominam seus humores, temperamento, qualidades e polaridade, assim como o meio em que vivem. E deste modo tornam-se motores em vez de peões de causas em vez de efeitos. Ou seja, influenciam mais do que são influenciados. Os mestres estão dentro da lei, nada escapa à lei. Porém, eles sabem lidar com a lei. Eles não ficam sendo peões dos outros, dos humores dos outros, da vida dos outros. Quem vive assim são pessoas dependentes emocionais, não é? Pessoas que não têm um ego maduro, coeso, e precisam ficar se adaptando ao ego dos outros. Os mestres não. Os mestres não escapam da causalidade dos planos superiores, mas se ajustam às leis superiores e assim dominam as circunstâncias no plano inferior. Ou seja, pessoal, o que é o plano inferior que ele está trazendo aqui? Vou repetir essa frase para vocês entenderem, porque ela é muito importante. Os mestres formam uma parte consciente da lei, sem serem meros instrumentos aleatórios. Enquanto servem nos planos superiores, eles regem o plano material. Os mestres não escapam da causalidade dos planos superiores, mas se ajustam às leis superiores e assim dominam as circunstâncias no plano inferior. O que são as circunstâncias no plano inferior que os mestres dominam? Fome, pobreza, vingança, ódio. Isso não toca os mestres. As coisas do mundo, do plano inferior, ou seja, o sofrimento do mundo, não tocam os mestres. Os mestres tocam isso. Então o mestre é como se fosse a mão de Midas, tudo que toca vira ouro, sabe? Você nunca vai ver um mestre genuinamente espiritual que não decidir fazer alguma coisa sendo instrumento do todo, que não vai dar certo. Quando decidem fazer, porque nem todo mestre decide ser, é, decide ser visualmente assim para as pessoas. Decidem se mostrar, decidem passar o conhecimento, porque dá trabalho pra caramba. Tem que lidar com muita gente, sabe? Nem todo mestre decide fazer isso, não. Mas aqueles que decidem, vocês podem ter certeza que quando eles decidem fazer uma coisa, eles vão sendo inspirados pelo todo e vira sucesso. E aí tem que manter, né? Porque o mundo é sedutor, né? Por cima, né? O mundo é sedutor. Eles dominam as circunstâncias no plano inferior. As circunstâncias do sofrimento não tocam. Não vai ter problema com isso. Não vai ter problema com aquilo que com aquilo que normalmente causa sofrimento no mundo. A inveja dos outros. Vocês nunca vão ver um mestre espiritual falando: ai, gente, minha vida não tá certa porque fulano me inveja.
Ah, hoje eu não vou ser instrumento do todo. Mas por que, mestre? Mercúrio está retrógrado. Hoje eu não vou meditar. Por que, mestre? Já viu o eclipse? Vocês nunca vão ver um mestre espiritual deixando de ser instrumento de Deus por falta de dinheiro. Tem aquela frase do Chico Xavier que eu adoro. Se eu fosse esperar condições melhores para fazer o meu trabalho, eu nunca teria começado. Os planos inferiores desse planeta não tocam os mestres. Eles dominam essas coisas. Nada afora da lei. Contudo, não cometais o erro de supor que o homem é simplesmente um cego autômato. Longe disso. Os preceitos herméticos ensinam que o homem pode usar a lei para superar as leis e que a vontade superior sempre prevalecerá contra a vontade inferior, até que por fim chegará a etapa em que buscará refúgio na própria lei, ou seja, no todo. Quando a gente vive em harmonia com o todo, quanto mais a gente vai galgando essa vibração elemental elevada e a gente vai se fundindo com toda a nossa mente inferior, vai se fundindo, reconectando com a mente superior, a gente vai percebendo que os planos inferiores não tocam mais. A vontade superior, da vibração superior, lembra da última aula? A vibração superior tem domínio sobre a vibração inferior. Então a gente começa a usar da lei, que é o todo, para superar as leis. A Matrix se torna um playground. Você acha que para um iluminado tipo Milarepa, Babad, eu quero viajar para a Índia, pô, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma passagem de avião. Pô, vai levitando. Essas limitações é para gente, pessoal, que ainda tá caminhando. Se um dia Babad quiser se materializar aqui, tu acha que ele vai pegar uma passagem de avião? Vai mandar um WhatsApp? Isso é pra gente. Mas a gente pode chegar até esses lugares. A gente pode chegar até esse nível evolutivo. E o que faz a gente chegar nesse nível evolutivo? A gente aprender a chegar lá. E como que a gente aprende a chegar lá? Pessoal, tá aí na sua frente. É só observar a própria vida que o aprendizado tá aí. A gente só precisa observar isso. O que eu preciso aprender com essa situação que está acontecendo na minha vida? Essa situação tá acontecendo na minha vida para me ensinar a vibrar mais alto. E quando eu digo vibrar mais alto, não é esquizoterismo, não. Não é ficar gratiluz, gratinamastê e viver, sabe, sei lá, numa comunidade esotérica, e nem nada disso, não. Eu estou falando de vibrar mais alto no sentido de paz interior, no sentido de alegria genuína, de amor genuíno e poder mental. Estou falando disso, não estou falando de fingimento, não. Porque eu estou falando de sinceridade. Tudo que acontece na nossa vida é uma oportunidade de aprender. Eu tenho medo de altura, então qual é o aprendizado? Coragem. Sei lá, eu tenho tendência ao egoísmo, então altruísmo. Como que vocês vão aprender? Livre-arbítrio de vocês, pessoal. Pelas pequenas escolhas que vocês vão fazendo todos os dias, vocês vão escolhendo a forma como vocês vão aprender. É livre-arbítrio. As pequenas escolhas que a gente faz todos os dias. Se o que vocês precisam aprender é disciplina, todas as pequenas escolhas que vocês fazem, vocês estão usando o livre-arbítrio de vocês para aprender. Seja para o bem, seja para o mal. Seja para perpetuar o aprendizado e deixar ele cada vez mais intenso, ou para aliviar o aprendizado porque vocês estão aprendendo. As pequenas escolhas. A hora que vocês acordam, a hora que vocês vão dormir,
o que vocês escolhem ler, o que vocês escolhem ouvir. Eu tenho um aprendizado específico que eu escolhi deixar para esse país. Conhecimento. Eu tenho um aprendizado. E eu não estou pagando, não é um pagamento, sabe? Eu preciso desse aprendizado e foi me dado a oportunidade de aprender. Então, eu estou aprendendo fazendo o quê? Eu escrevo 2, 3 livros por ano, sabe? É live, é post, é a mente consciente, é nos atendimentos. Eu estou deixando o máximo de conhecimento que eu puder. É o meu aprendizado. E não ache vocês que os mestres iluminados também não têm aprendizados, não. Eles têm também aprendizados. Bábade tem aprendizado. Jesus também tem aprendizado. Teve aprendizado e continua tendo. Cume, Milarepa. Tá todo mundo aprendendo, pessoal. O aprendizado é ad eterno. A única diferença é o quê? É a complexidade do aprendizado, né? O meu aprendizado provavelmente deve ser um aprendizado muito menos complexo do que o de Babbage. Mas ele também está aprendendo. Estamos todo mundo aprendendo. A diferença é que eles já aprenderam bastante, sabe? Já estão lá na frente do aprendizado. Enquanto nós aqui estamos reunidos para a gente fazer o mesmo. E com o auxílio deles, vocês podem ter certeza que Babbage está sempre presente com a gente, auxiliando esse grupo aqui. Tudo é uma causa. Nada escapa à lei. Por exemplo, você fez assim com a cabeça, isso é uma causa. O que está te levando a fazer assim? É medo? É amor? É liberdade? É paz? E independente do que for, vai te gerar um aprendizado. Se você aprender, isso vai te levar a planos superiores de consciência. Se você não aprender, vai te levar a planos inferiores de consciência. Tudo é uma causa. Desde a pequena escolha, desde a mais simples escolha até escolhas mais complexas. Tudo é uma causa que vai gerar um efeito. E vocês podem ter certeza que o todo ajuda. Quando a gente tem sinceridade para a gente aprender alguma coisa, as coisas vão ficando até mais claras. O universo ajuda, pessoal. O destino é a gente voltar para o centro, que é o todo. Então, quando a gente tem uma sinceridade, quando a gente tem uma vontade genuína para isso, o todo ajuda, pessoal. Aqueles que já chegaram no todo, que estão mais perto do todo, do centro, também ajudam. A gente só precisa dar o primeiro passo e ter vontade genuína mesmo, assim, sabe? Um desejo genuíno, de coração mesmo. Quero aprender. Eu quero voltar para o todo, eu quero voltar para o centro. Eu quero vibrar igual o todo. O restante eu sei que o todo ajuda, sabe? Seja feita a tua vontade, eu sei que o todo ajuda. Depois é dado em acréscimo, né? Como diz Jesus, né? Primeiro o reino dos céus. Primeiro é essa vontade genuína, esse desejo genuíno. Primeiro eleva o seu grau de vibração. Depois tudo é dado em acréscimo. Não preciso me preocupar com essas coisas, não. Não adianta, pessoal, isso é muito importante de vocês entenderem. Não adianta fugir dos aprendizados. Vocês sabem que eu sou um cara extremamente pragmático. Eu sou muito pragmático. Se funcionasse fugir, eu seria o primeiro a falar, galera, sai fugindo. Mas não funciona, sabe? Vocês vão ficar parados no mesmo lugar. Ah, encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna e não sai do lugar. Aprende, sabe? Se movimenta. É preciso que vocês se movimentem. Deixa a vida acontecer, deixa a vida se movimentar. Não fica se prender, se apegando às coisas. Movimento e mudança são leis, fazem parte, são intrínsecas às leis que a gente está estudando, aos princípios que a gente está estudando. O movimento e a mudança é o que promove o aprendizado. Porque a causa gera um efeito totalmente novo, totalmente diferente. Um efeito nunca vai ser igual ao anterior. É sempre diferente. Então a gente precisa estar sempre que deixando a vida se movimentar. A gente não pode se apegar. Porque se a gente se apega, a gente trava o processo de causa e efeito. O apego basicamente é isso, não é? A gente querer transformar uma coisa que é naturalmente temporária em eterna. E a gente trava o processo. Quando a gente se apega,
A gente está literalmente que travando a causa e efeito, é como se a gente estivesse não querendo que o efeito acontecesse, sabe? Não, não tem como, sabe? A gente só vai adoecer. Então, mudanças e movimentos são necessários. Não tem como a gente aprender uma coisa e isso não causar uma mudança na nossa vida. Tem muita gente que trava o aprendizado porque tem, mas aí meu casamento vai acabar, sabe? Mas aí eu vou precisar mudar de trabalho. Mas aí eu vou ter que mudar de casa. Eu vou ter que mudar de estado. Eu vou ter que mudar isso, eu vou ter que mudar aquilo. Cara, muda! O objetivo é aprender a voltar para o centro. Tem muita gente que trava o processo, se apega, porque tem medo de perder alguma coisa. Mas o aprendizado muitas vezes é esse. Tem que aprender a perder. E quando a gente perde, a gente vê que a gente não perdeu, a gente ganhou ainda por cima, né? Porque você ganha paz, saúde, ideias criativas. Vocês vão perceber que quanto mais uma pessoa fica identificada com alguma coisa do mundo, menos ela aprende. Porque ela fica querendo travar a causa e efeito de acontecer. Vocês vão perceber, pessoal, que todo medo, na verdade, é um medo da morte. Porque o ego se identifica. Quando ele perde a identificação, para o ego é como se fosse uma morte. Então, todo aprendizado é uma morte. As pessoas elas acham que, aprendi, saltei de consciência. Uhul! Cara, nem sempre. É morte. É uma morte simbólica. A chave é o apego e o desapego, não é? O se apegar e o soltar. Essa é a chave. Não tem como evoluir consciencialmente sem aprender a desapegar, sem deixar que as mudanças aconteçam, sem permitir movimento em mudança. Não tem como. Todo medo de mudança é, na verdade, um medo da morte. Porque o ego acha que ele vai morrer. Não posso apegar, porque senão eu vou morrer. Calma, que não vai morrer. Relaxa, tu não vai morrer, fica tranquilo. A morte faz parte da evolução. Quando começa a fazer, você já começa a ter um vislumbre. Esse negócio de, será que vai me tirar a paz? É a pessoa que não tá fazendo nada. Ela tá pegada, ela tá sem se movimentar. Aí ela fica lá, será que vai, será que não vai, será que não vai? Aí não faz nada. É isso que tira a paz. A gente, pessoal, nós somos seres humanos, a gente não é um bicho burro. A gente sabe muito bem aquilo que vai tirar a nossa paz ou não vai. E se a gente tem dúvida, é só começar a fazer. É só a gente começar a fazer. Que a gente vai começar a ver. Diferenciar prazer de paz também é uma coisa muito simples, é uma coisa muito fácil. Prazer não é paz. O prazer está dentro da paz, mas a paz não necessariamente está dentro do prazer. Então é muito simples. Vou beber álcool, vou sentir prazer. Naquele momento de prazer, eu tô lá. Aí no dia seguinte vem a baita de uma ressaca. Cadê a paz? Meu Deus, eu fiz aquilo, meu Deus, eu isso, meu Deus, aquilo. Aí, sabe, aí fica, nossa, tô de ressaca, parece um, sabe? A ciência já comprova os efeitos do álcool a longo prazo no organismo, doença, degenerativa de vários tipos de órgãos, principalmente do cérebro. O álcool, ele destrói o cérebro mais do que a maconha. E nem tô falando bem da maconha, não. Se você quer destruir teu cérebro, fuma e bebe. Fuma maconha e bebe. Vai acabar com o teu cérebro rapidinho. É muito simples. Você vê que o seu raciocínio está ficando deteriorado com o uso de substâncias ao longo prazo. Qualquer substância, isso vai deteriorando a tua saúde. Então você consegue perceber isso. Então você consegue ver se você está indo para a paz ou não está. Na dúvida, começa a fazer que tu vai ver. Pensa um pouco. Pensou? Começa a fazer. Depois que vocês começam a fazer, vocês vão perceber que a paz já começa a se estabelecer. Por exemplo, a pessoa está acima do peso. Ela precisa o quê? Ela precisa diminuir o peso, ela está acima do peso. Para quem não sabe, a obesidade é uma doença. Se não me engano, de acordo com a OMS, é a terceira doença que mais mata no mundo.
né? Primeiro é doença cardíaca, câncer e depois obesidade. Ah, mas ela precisa o quê? A pessoa precisa fazer o quê? Regime, dieta. Ela precisa queimar mais caloria do que ingere, não é? Ela precisa ir à academia, ela precisa fazer exercício, e ela vai precisar fazer por isso durante muitos anos da vida dela, não é? Isso de início vai dar paz a ela, só não vai dar paz se ela não começa a fazer. No primeiro dia que ela começa a fazer, ela já começa a sentir uma paz. Por quê? Porque ela sabe que ela está fazendo o que precisa ser feito. Vai ser desconfortável, mas vai ter uma paz lá de pano de fundo, mesmo no desconforto. Porque ela está fazendo o que precisa ser feito. Você quer sentir paz? Começa a fazer o que precisa ser feito. Para de resistir ao aprendizado, para de fugir da realidade e começa a fazer. Vai ser desconfortável, mas a paz vai estar junto com você, independente se vai estar confortável ou não. Porque você começa a ficar consciente do efeito. Você sabe o efeito que vai gerar. Por exemplo, se você for à academia todo dia, você já sabe qual é o efeito. Se você fizer uma boa dieta, uma boa alimentação e ir na academia todo dia, você já sabe qual vai ser o efeito. Vai ser o quê? Saúde física e saúde mental, não é? Agora coloca isso para planos mais complexos, planos mais sutis e planos superiores. Dá no mesmo. Se eu sentar para meditar todo dia, 1 hora por dia, eu já sei qual vai ser o efeito disso. Agora imagina uma pessoa que nunca meditou na vida. Ela sabe qual é o efeito? Então ela fica à mercê. Eu vou meditar, não vou meditar, vou fazer, não vou fazer. Os mestres, eles são tão conscientes que a causa, quando eles vão fazer alguma coisa, a causa já é o próprio efeito, sabe? Eles já sabem qual é o efeito que eles vão criar. Eles não vivem mais na ignorância de não saber o que eles estão criando. Então eles se tornam muito mais causa do que efeito. Mas não é que o efeito não exista. Na verdade, a própria causa se torna um efeito, por quê? Porque eles já sabem o que eles estão fazendo, já sabem qual vai ser o efeito, e do efeito já vai gerar uma outra causa. Eles vivem totalmente conscientes, eles vivem totalmente em harmonia com a existência. Então não tem nada que eles criem que eles não vão saber o efeito daquilo. Não tem nenhuma causa que eles proporcionem que eles não saibam qual vai ser o efeito. E eles conseguem fazer isso, eles conseguem vislumbrar isso, inclusive nos próprios discípulos. Vocês conhecem a história de Milarepa, um mestre budista tibetano? O Milarepa, a história dele é muito interessante, porque o início o início da vida de Milarepa, ele dizimou uma população, fazendo feitiçaria. Foi meio sem querer, assim, ele foi na onda de uma outra pessoa, e aí com uma feitiçaria ele matou tio, matou uma aldeia inteira. E ele se sentiu tão culpado depois que ele queria purificar isso, sabe? Ele queria fazer diferente. E aí andou muito por aí, e aí ele encontrou um guru, ele encontrou um mestre iluminado, que eu esqueci agora o nome do mestre dele. E antes do mestre dele ensinar para ele qualquer coisa, o mestre dele passou muito dever de casa para ele. Porque o mestre sabia o que Milarepa precisava. Então, o mestre, ele criou a causa que o Milarepa precisava do efeito. Então, o mestre ajudou o discípulo a aprender, porque o mestre olhar já sabia qual era o aprendizado, sabe? O mestre, quando chega um discípulo, olha assim, dá 1 minuto de conversa, já sabe o que o discípulo precisa aprender. O discípulo lá acha que está abafando, né? Acha que sabe tudo. E o mestre já sabe o que o discípulo precisa. Então, o mestre de Milarepa começou a proporcionar para ele os aprendizados que ele precisava. O Milarepa sozinho ia ter muita dificuldade de entender quais eram os aprendizados dele, porque o Milarepa estava totalmente na sombra, na ignorância e na inconsciência. Mas o mestre, entendendo as leis de causa e efeito, olhou para o Milarepa e já falou: já sei que esse menino precisa. E aí o mestre mandava o Milarepa construir, construir casas, não era casas, não. Tipo templos.
O mestre mandava o Milarepa construir templo. Aí quando o templo ficava pronto, e assim, templo bonito, sabe? Templo bem, sabe, bem desenhado, um negócio assim. Aí quando o templo ficava pronto, agora destrói. Esse era o aprendizado que o Milarepa precisava, desapegar. E aí o mestre, ele mandava o Milarepa destruir tudo, que o Milarepa ia destruir. E aí depois que o Milarepa destruía, vinha o mestre e agora constrói outro. Fez isso várias vezes com o Milarepa. Constrói outro. Aí o Milarepa construía. Agora destrói. Agora constrói outro de novo e destrói. Então, por exemplo, quando o mestre, o discípulo chega para o mestre e o mestre manda ele carregar balde de água nas costas e subir uma montanha, o que, que o mestre está ensinando para o discípulo? Resiliência, força, coragem, porque no meio do percurso o discípulo não vai, eu não consigo, eu não sou capaz. Aí vem o mestre, eu pago com esse negócio aí, cara. A gente nunca vai conseguir evoluir na escala vibratória com uma autoimagem sobre si mesmo péssima, não é? Então, a pessoa que tem uma péssima autoimagem, o que, que o mestre faz? Manda carregar peso, até chegar no ponto da desistência, porque aí o conteúdo vem à tona. E aí o discípulo tem que lidar com ele mesmo, tem que lidar com a própria insegurança dele, tem que lidar com essa autoimagem. Então, o mestre, quando vê o discípulo, já sabe que cada um precisa. Vai ver esse aqui, ó. Esse aqui tem uma autoimagem, esse aqui não precisa carregar pedra, mas ele está precisando o quê? Paciência. Então não vai mandar o cara subir com balde, vai fazer o quê? Fica, fica aí em pé com um pé só. Fica aí 5 horas só com um pé. Pô, uma pessoa impaciente, cara. Isso daí, não é? Cada mestre vai entender a necessidade do discípulo e vai se tornar a causa que ele precisa para gerar o efeito que é o aprendizado, entende? E aí, depois que o Milarepa tinha purificado bastante o seu karma, tinha, sabe, aprendido bastante, aí, uns anos depois, que o mestre ensinou para ele as técnicas que ele precisava de meditação, Kundalini e tal, né, enfim, os pranayamas e tudo mais, só depois de um bom tempo. Quando o mestre entendeu que o Milarepa já tinha purificado bastante do seu próprio karma e aprendido bastante, aí que ele ensinou. Então é nesse sentido. Os mestres eles estão totalmente conscientes da causa. Então, se eles estão totalmente conscientes da causa, eles sabem qual o efeito que vai surgir antes mesmo do efeito surgir. Esse é o que os profetas fazem, não é? Eu brinco com vocês falando, eu não sou profeta, mas eu vou e falo, e o negócio acontece. Eu estou vendo alguma coisa na minha tela mental, eu tive um sonho para o monitório, não. É básico. Se a pessoa está fazendo aquilo ali, eu já sei qual vai ser o efeito. Eu não fico consciente somente das minhas causas e dos efeitos que vão surgir na minha vida. Eu fico consciente também pelo que a pessoa está fazendo, né? Se a pessoa está comendo mais caloria do que está gastando, ela vai fazer o quê? Ela vai engordar. Precisa ser profeta para isso? Não. A questão é que os profetas, eles são mais conscientes. Eles conseguem ver a nível social o que está acontecendo. Eles conseguem entender com um pouco mais de clareza as teias kármicas coletivas. E eles conseguem saber o que vai acontecer lá na frente. Então eles param de ser escravos dos efeitos. Por que, que eles param de ser escravos dos efeitos? Porque eles sabem qual vai ser o efeito. O efeito não vai ser um efeito aleatório. Não vai ser um efeito que ele não sabe qual vai ser. Ele já sabe. Então ele não é mais escravo. Tem uma história de Babbage também que conta que um discípulo novo chegou até Babbage. E aí Babbage estavam perto de uma fogueira conversando, o Babbage estava lá passando conhecimento. E aí o Babbage olhou para o discípulo, pegou um tronco em chamas, assim, um galho com fogo, e tacou ele no braço do discípulo. Queimou o braço do discípulo inteiro. Aí depois tirou e curou o braço do discípulo. Aí todo mundo olhou e falou, Babbage, o que que tá rolando? Aí o Babbage falou, não, é porque na verdade ele tinha um karma com fogo
E agora a lei do karma está satisfeita porque eu te queimei. Ou seja, esse foi o aprendizado dele, sabe? O Babbage é tão realizado que ele consegue olhar para uma pessoa e ver quais os efeitos tem para aquela pessoa voltar ainda, sabe? E aí, o que que o Babbage fez? Atenuou. Porque quando a gente aprende, a gente atenua o efeito. Porque qual é o objetivo? O objetivo não é aprendizado? O aprendizado não é subir de vibração, amar genuinamente, poder mental, pureza de coração, não é? Então, quando a gente aprende, o efeito não para de voltar. Só que ele volta atenuado, não é? Por que que ele volta atenuado? Porque agora a gente está numa escala acima. Se a gente está numa escala de vibração acima, o que está na escala de vibração abaixo não toca. Então o efeito volta o quê? Atenuado. Quando a gente aprende, aquilo que precisa voltar, os efeitos que precisam voltar, voltam atenuados. No caso do João Hélio, se ele tivesse aprendido e tivesse estudado, servido no asilo, ser médico para agora salvar vidas ao invés de tirar vidas, se ele tivesse feito isso tudo, se ele tivesse aprendido isso, provavelmente o que, que ia acontecer? Ia acontecer, sei lá, ao invés dele ser arrastado por um carro, ele simplesmente talvez, sei lá, ia cair de bicicleta. Entende? É a mesma coisa, né? Caiu de bicicleta, se arranhou. Talvez ele fosse cair de bicicleta. Sei lá, ia tá pedalando, ia passar um vento e aí derrubar ele, e aí dar raladinha no joelho. Quando a gente aprende, o efeito volta atenuado, porque não toca, a gente está numa vibração superior. E o efeito está na vibração inferior. A causa está na vibração inferior. O efeito vai voltar na mesma vibração da causa. Então, se a gente aprende e a gente vai para um plano superior de consciência, o efeito que volta quando a gente criou a causa no estado inferior não toca, não vai. E atenua. Se eu sou uma pessoa egoísta, se eu preciso aprender a ser mais altruísta, a ser mais empático, e eu aprendo isso, vou começar a estudar, vou fazer trabalho voluntário. Cara, o que vai voltar para mim vai ser. Às vezes, em vez de eu perder o emprego, sei lá, sabe? Eu não perco o emprego. Acontece outra coisa, o que? Eu perco o cartão de crédito. Clonaram o meu cartão de crédito, sabe? Às vezes, eu clonar o cartão de crédito era um emprego que eu deveria ter perdido, mas não perdi porque eu aprendi. Aí clonaram o meu cartão de crédito, ao invés de perder o emprego, eu perco R$ 100, R$ 200, sabe? Um negócio assim. E aí, o quê? A causa e efeito fica satisfeita, já voltou, perdi foi clonado o cartão de crédito, pô, tá beleza, já me liguei pro banco, já fiz boletim de ocorrência, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, não tem para que se desesperar. Eu aprendi. Mas aí o planeta Terra é sedutor, né? Ah, porque bandido, bandido bom é bandido morto, marcha para os bandidos. Ah, vou pegar o bandido, vou matar o bandido, vou acabar com o bandido, porque não sei o quê. Aí eu já não aprendi nada. O aprendizado. Porque não, sempre tem o do contra. Sempre tem o do contra. Pô, teu cartão foi clonado, cara? Foi, não, mas foi clonado, mas assim, graças a Deus, só perdi R$ 200, tá tudo certo. Já cancelei no banco, já fiz boletim de ocorrência, tá tudo certo, sabe? Tudo que dava para eu fazer, eu fiz, mas sempre tem o cabeça de porco, não é? Pô, cara, vai deixar? Não é? Não tem? Pô, aí tu vai deixar? Pô, mas e aí, cara? Foi R$ 200, pô, R$ 200 que tu poderia ter comprado uma calça para você, que agora tu não vai comprar. Sempre tem os do contra, não é? Sempre tem os demônios indo contra. Tu já estava de boa, tu já tinha resolvido, já foi na justiça, já procurou advogado, já fez o que tinha para fazer. Sempre tem o do contra que vai ficar inflamando sentimentos negativos, não tem? Pô, mas aí vai deixar, cara? Tem certeza? E, pô, ele não merece que você espanque ele, não? Ah, ele não merece que você faça isso com ela, não? Que não sei o quê. Sempre tem os demônios indo contra. Vai deixar? Né? Não tem. Ah, vai deixar? Vou. Não tem certeza que você não quer ir lá e bater nele? Eu até te ajudo, não é?
Dois contra um. Não, tá tranquilo, cara. Pode ficar tranquilo. Graças a Deus, foi só R$ 200, né? Graças a Deus, eu ainda tenho. Daqui a pouco meu salário cai de novo, R$ 200 não vai me fazer muita falta. Porque eu tenho um emprego ótimo, né? Aprendeu, volta atenuado. O sofrimento que o rapaz teria que passar seria muito pior. Então, Babbage, sim, fez ele sofrer ali por alguns segundos e depois curou como se nada tivesse acontecido e a lei do karma ficou satisfeita. Perfeito. O karma dele era muito pior, era para ele ser queimado inteiro, sabe? Morrer queimado. Mas como ele estava ali com Babbage é um iluminado, então o Babbage queimou ele ali e o karma ficou satisfeito. A lei de causa e efeito foi satisfeita, sabe? Ele já estava ali, já estava aprendendo, sabe? Já estava fazendo o trabalho dele de autoconhecimento, então, tipo assim, já ia ter que voltar. O Babbage fez foi atenuar, sabe? É tipo assim, é como se o Babbage tivesse clonado o cartão dele, sabe? Pra tu não perder o emprego, eu vou clonar o teu cartão, sabe? Ele fez o papel de causa. Hum. E isso não gerou karma pra ele porque ele não fez de um lugar de raiva, nem de impulsividade, foi de amor. Sim. Vai gerar karma. Karma positivo. Toda causa gera um efeito. Não existe isso. Karma não é punição. É causa e efeito. O Babbage queimou ele por amor, porque ia ser pior se fosse depender dele, e ele ia ser queimado vivo. Então, Babbage, por amor, olhou para ele e falou: Cara, meu discípulo, não vou deixar esse cara ser queimado, eu mesmo vou queimar ele. Mas o Babbage não fez isso por, maravilha, yes, vou queimar. Não, pô. Babbage fez isso e ainda curou ele depois, sabe? Tá curado. Babbage fez isso por compaixão, fez por amor, porque para que ele não precisasse passar por coisa pior. Por exemplo, vamos supor, alguém tá indo até você querendo te agredir, querendo te bater, querendo te estuprar. Então tá indo um homem, sabe, para você para isso. O que você faz? Você quer Eu preservar o seu defendo. corpo, não quer? Você quer preservar a sua vida, não quer? Vamos supor que você tá ali olhando em volta e você acha uma barra de ferro no teu pé. O cara tá vindo até você para te agredir, para te abusar. Você quer proteger a sua vida. Você quer matar o cara? Não, você quer proteger você mesmo, não é? Você quer preservar a sua vida. Então aí você pega o pedaço de metal e dá na cabeça dele. Ele, puf, cai morto. Que causa e que efeito foram gerados? Para você. E às vezes o teu aprendizado é exatamente isso, se proteger, preservar a vida. A questão é, nós não entendemos totalmente as teias do karma. A gente quer dar uma de Deus e entender tudo. A gente não entende, sabe? Não tem como a gente entender tudo o que acontece. Nem os mestres mais iluminados conseguem entender todas as teias do karma, Uhum. porque é uma continuidade de eventos. Não é por bloco, sabe? É tipo, plac, aí depois plac, aí depois plac, um bloco depois do outro. É uma cadeia de eventos, é um elo que nunca começou e nunca vai ter fim. Ou seja, quantos anos você tem de existência nesse universo? Sei lá, bilhões, não sei. Por quantos planetas você não já passou? Por quantas dimensões você não já passou? E aquilo que você fez há 1 trilhão de anos atrás reverbera na tua vida hoje. Porque a substância etérea não tem tempo e espaço. Então, não tem como a gente saber os efeitos da nossa causa. Os mestres realizados, eles têm uma boa ideia e por isso eles não se tornam mais escravos do efeito, porque eles conscientemente estão atentos à causa. Eu já contei essa história para vocês. Uma vez eu estava meditando e aí apareceu na minha tela mental um casal de vikings, um rapaz louro e uma moça loura. E eles ficavam me olhando assim, né, quando eu estava meditando.
E aí eu falei assim, aí comecei a me comunicar, né, telepaticamente com eles, falei assim, e aí, pessoal, beleza? Eles não estavam com uma energia ameaçadora, sabe? Eles não estavam, sabe? Só estavam ali, estavam tranquilos, assim, estavam até em paz. Aí eu fiquei olhando, fiquei um tempo assim, pensando ver se eles iam falar alguma coisa, nada. Eu falei, vou puxar assunto, né? E aí, pessoal? Tudo bem? O que vocês estão fazendo aí, cara? E aí eles vieram me agradecer. Eles falaram que eram meus antepassados. Eu falei, uai, eu tenho antepassado viking? E eles a gente conversou um pouco, e aí eles eram meus antepassados. E sabe por que que eles apareceram ali? Porque por conta da minha meditação, por conta da luz que eu estava vibrando na substância etérea, eles, como meus antepassados, meus consanguíneos, eles estavam recebendo essa vibração. E eles foram recebendo durante tanto tempo que mudou a consciência deles, eles despertaram, eles estavam lá nos planos inferiores. E eles foram recebendo luz, recebendo, 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 até que isso chegou num clímax que eles despertaram. Dois eram irmãos, um menino e uma menina. E eles foram me agradecer, porque por conta dessas vibrações que eles receberam, eles saltaram de consciência. Eu não fazia a menor ideia de que isso era possível na época. Não fazia a menor ideia. Eu meditava porque eu queria ficar em paz, sabe? Eu meditava porque eu queria me libertar do meu sofrimento. E quando eu comecei a me libertar do meu sofrimento, meus antepassados começaram a se libertar também. Isso poderia acontecer? Poderia, tanto que aconteceu. Poderia não acontecer? Poderia não acontecer. Ou poderia demorar mais? A questão é, a gente não faz a menor ideia de uma maneira. A gente não tem como a gente saber de maneira geral qual vai ser os efeitos da minha causa hoje. Eu posso saber que, se eu sentar para meditar, eu não vou gerar efeito negativo. Agora, quais exatamente vão ser os efeitos positivos, eu não faço a menor ideia. Só isso aí só Deus sabe. Ou os mestres muito realizados. Vamos supor que esse casal de irmãos daqui a, sei lá, vão lá plano espiritual, aí aprendem, se tratam, etc. Aí daqui a 3 encarnações eles encarnam de novo, se tornam marido e mulher, e eu nasço como filho dele. E exatamente por conta desse trabalho que eu fiz, eles se tornam excelentes pais para mim. Eles vão olhar para mim e vão lembrar, poxa, foi esse menino aqui que ajudou a gente, vamos amar ele, vamos cuidar dele. E aí, por conta disso, eu vou ter uma excelente família. Isso pode acontecer? Pode. A questão é, a única coisa que a gente sabe é que o bem que a gente faz é o nosso advogado em toda parte. Não tem como saber exatamente quando, o que e como. O que a gente tem como saber é se vai ser positivo ou negativo. Você está criando uma receita de bolo que não tem para te dar porque não existe. Uma coisa é você ser direto, outra coisa é você ser grossa e estúpida. São coisas totalmente diferentes. Você pode falar pouco e ser muito e ser gentil quando você fala. Tem gente que você chega e fala bom dia e a pessoa fica de mal com você. Aí você vai falar o quê? Não vai deixar de falar bom dia? Então pronto. Agora, não existe receita de bolo. Vocês sabem disso, que vocês sabem que eu não respondo receita de bolo, porque não tem. Você tem que estar consciente. Você tem que estar consciente do quê? Eu estou falando, eu estou paciente. Como que tá, qual é o meu estado mental quando eu estou falando? Você tem que estar consciente do seu estado mental. Você não tem que estar consciente do estado mental do outro. O estado mental do outro é responsabilidade dele. O teu estado mental é a tua responsabilidade. Depende da intenção. Você está querendo ser perfeito por quê? Você está querendo ser perfeito porque é bom fazer as coisas direito? Ou você está querendo ser perfeito porque se você não for perfeito, você não vai ser amado? Você já assistiu o filme do Último Samurai, do Tom Cruise? É um pouco romântico. Eu adoro estudar a cultura oriental chinesa e a japonesa. Cara, eles têm uma noção de sempre buscar a perfeição de tudo que eles fazem. Mas eles não fazem isso para agradar os outros, eles fazem isso para a própria evolução deles. Eles estão sempre buscando serem melhores naquilo que eles fazem. Ou seja, eles estão buscando a perfeição. O importante não é ser perfeito.
O importante é buscar a perfeição. A pessoa que busca ser perfeito, ela está buscando se encaixar no olhar de alguém para ser amado. E a pessoa que busca a perfeição, ela está buscando sempre o autodesenvolvimento. É uma linha tênue que divide uma coisa e outra. A pessoa que ela sofre por conta do perfeccionismo, você pode ter certeza que existe um olhar de alguém ali que ela está tentando agradar. Eu preciso ser perfeita para agradar essa pessoa. Eu preciso ser perfeito para que essa pessoa me ame. Então a perfeição é fazer uma coisa específica, viver de uma maneira específica, porque se eu não viver assim, eu não vou ser amado. Aí é sofrimento. Mas se eu busco a perfeição para eu me desenvolver, porque eu quero ser uma pessoa melhor no que eu faço, não tem sofrimento. Se não tem o olhar de uma outra pessoa para ela ter que agradar, a busca pela perfeição não é um sofrimento. Eu mesmo busco ser perfeito em tudo que eu faço. Eu acerto sempre? Não, às vezes eu acerto, às vezes eu erro, às vezes eu, né? Mas eu não tenho, eu não, na minha mente eu não tenho ninguém que eu queira agradar, a não ser a mim mesmo. Eu não busco ser melhor para que alguém me ame. Eu busco ser melhor porque eu gosto, sabe? Me traz paz. Tem o olhar de uma outra pessoa, nem que seja um olhar fictício de um Deus. Ah, eu preciso ser melhor aos olhos de Deus. É a mesma coisa. Eu preciso ser perfeito aos olhos de Deus. Eu preciso ser perfeito aos olhos de alguém. Ah, eu preciso ser perfeito aos meus próprios olhos. Tem os olhos de alguém aí. Tem um trauma aí que a pessoa está tentando equacionar para ela se sentir amada. Senão a busca pela perfeição não traz sofrimento. A busca pela perfeição só traz sofrimento se existe alguém, um olhar de alguém que ela está querendo agradar. Ela está querendo ser perfeita para ser amada. Ela está querendo se encaixar nos olhos de alguém. Ela não está querendo evoluir, ela não está querendo se desenvolver. Exatamente. Basicamente, a nossa sociedade é uma sociedade imatura, egoicamente falando, uma sociedade muito imatura. Então, a gente vê a perfeição como um inimigo, porque a gente, porque a sociedade, a nossa sociedade ocidental, principalmente, é uma sociedade de dependentes emocionais. As pessoas não têm não têm um sistema individual e próprio de valores e princípios. A gente está sempre tentando se encaixar aos valores e princípios dos outros, para ser bem visto socialmente, ser amado pelos pais, que não sei o quê. E a gente não tem, a sociedade ocidental é uma sociedade muito doente, egoicamente falando. São poucas as pessoas que têm um centro individual, coeso e forte de princípios e valores e vive por aquilo. De uma maneira geral, as pessoas são tudo narcísicas, vivendo cada um na sua própria fantasia, querendo ser amado pelo outro. Elas se tornam a própria causa, sabe? Você pode ter certeza. Tem se o perfeccionismo, se a busca pela perfeição, perfeccionismo não, perdão, se a busca pela perfeição causa sofrimento na mente, na vida de uma pessoa, é porque tem alguém que ela está tentando agradar. Geralmente uma pessoa que ela quis ser amada e ela não conseguiu ser amada. É tipo querer ser amado por um psicopata. Sabe? Você nunca vai conseguir, porque a pessoa não tem capacidade de amar. E aí a pessoa fica lá tentando, tentando. Vocês já tentaram ser amados por alguém narcísico? Sabe? A pessoa só pensa nela, só existe ela. É impossível ser amado por alguém narcísico. Só que aí você fica lá. Aí você tenta ser perfeito, mas você não está tentando ser perfeito porque você quer se desenvolver como indivíduo. Você está tentando ser perfeito para ser amado por uma pessoa que é impossível te amar. Ela só consegue amar ela mesma. É muito interessante estudar a cultura oriental, principalmente a mais antiga, porque tudo que eles fazem, é por isso que a cultura oriental eles têm aquela fama, né, de tipo assim, de chinês ser muito bom naquilo que eles fazem, uma disciplina impecável e tudo mais. Não tem essa fama, eles têm essa fama de serem muito disciplinados. Mas eles não estão buscando isso para agradar o mundo, porque faz parte da cultura deles.
de se desenvolver como ser humano, seres humanos são. Por exemplo, no Oriente, a reencarnação para eles é algo muito natural. Então eles sabem que eles vão voltar. Eles precisam se desenvolver para voltarem cada vez melhores. Aqui no Ocidente, a reencarnação é vista como um pecado, né? Você nem pode falar reencarnação direito, que de uma maneira geral é vista como um pecado. Então, tipo assim, você só tem duas opções: ou você vai viver no paraíso para sempre, ou no inferno para sempre. Por que que eu vou me desenvolver? O objetivo é o quê? Ser bonzinho aos olhos de Deus para ir para o paraíso. Só tem essa opção: ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno para viver eternamente. Eu não preciso me desenvolver, eu só preciso ser um bom menino. Só preciso ser uma boa menina. Aos Uhum. olhos do Deus, né, do porrete. Isso aí, se o padre falar para mim que eu devo fazer isso, eu não posso ir contra, porque senão é danação eterna, sabe? Eu não posso ir contra. Eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que ser certinho, porque senão eu vou viver internamente no inferno. Então, quem é que vai se desenvolver? Ninguém vai se desenvolver. Eu não posso. Imagina buscar perfeição nisso. Não vai buscar perfeição. Eu vou viver num estado eu vou viver num estado ansiogênico eterno para agradar a Deus. E sem nunca conseguir, obviamente, né? Então eu preciso ser um menino bonzinho cada vez mais para ser um menino bonzinho aos olhos de Deus. E eu vou viver ansioso porque eu também nunca vou conseguir agradar. Mas o objetivo é só ir para o céu. O objetivo é só ir para o paraíso. Depois de lá a gente vê, sabe? Então por que que eu vou me desenvolver? Eu só preciso ser bonzinho e agradar a Deus, pô. E se eu desagradar, aí ferrou. Aí também, tô nem mais aí também, já vou pro inferno mesmo. E aí eu vou fazer maldade. Não tem essa noção de busca pela perfeição. Beleza, sair da dieta aqui, o negocinho aqui, beleza, mas eu volto. O importante é eu estar me desenvolvendo continuamente. O importa é Uhum. eu tá lutando contra a compulsão. Eu recebi tem uma menina que me acompanha no Instagram, que ela me acompanha no Instagram há, sei lá, uns 5 anos. E ela, sabe, toda mensagem que ela me manda é sempre um vitimismo, vitimismo, vitimismo. E eu sempre, pá, 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 psh, psh, sabe, sai desse lugar de vítima. 5 anos. Recentemente ela me mandou uma mensagem falando assim: Henrique, decidi. Demorou 5 anos para ela decidir, mas ela decidiu. Ela falou assim: Rick, decidi colocar toda a minha energia para eu resolver essa questão na minha vida, porque ela tem né, bulímica, que ela é muito magra, mas Anorexia. ela não ela é anorexa, mas ela não é porque ela vomita não, ela não consegue engolir. Ela começa a comer, a glote dela fecha. Ela não consegue, a comida não passa. E aí, e ela sempre, sabe, no vitimismo, no vitimismo, no vitimismo, aí, sabe, ela, Henrique, decidi que eu vou colocar toda a minha energia para eu conseguir isso na minha vida. Em uma semana ela começou a conseguir comer. E ela falou assim: Henrique, quando eu tô comendo, cara, vem tanta memória. E aí começou a vir memórias que eu nem lembrava da minha infância, dos abusos que eu sofria na hora de comer. Ela não lembrava, ela tinha bloqueado. E aí, quando ela decidiu colocar toda a energia dela para ela lidar com isso e comer, independente se vai ser doloroso ou não, ela começou a comer, as memórias começaram a pipocar. E ela começou o quê? Purificar essas emoções. E ela começou a comer bem. Bastou a decisão, pessoal. Bastou uma única decisão decidida de corpo e alma. Não a decisão de, eu vou tentar. Não, quando a pessoa chega para mim e fala, eu vi que eu vou tentar. Não vai fazer nada. Vou tentar. No primeiro desconforto, eu tentei, né? Não tem essa. Vou botar toda a minha energia nisso aqui, eu vou resolver isso aqui. Não tem tentativa. É uma decisão de corpo e alma. Uma semana. Ela já começou a comer bem. Já começar a comer melhor. A comida já começou a descer. E aí as memórias começaram a vir. Bastou a decisão. Bastou a decisão de querer aprender. Bastou a decisão de querer sair do plano inferior e para o plano superior. As coisas começaram a acontecer. Por hoje é só, né, pessoal?